Olá, turma, bem-vindos mais uma vez a esse encontro de Astrologia Elementar e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Contamos com a colaboração do Anjo Bom e com os trabalhos dos centros de São Pedro e Porto Ferreira. Dando prosseguimento aos nossos estudos de classificação dos signos, nós já estudamos nas reuniões anteriores a classificação através dos elementos fogo, terra, ar e água, das polaridades masculina e feminina, e agora vamos analisar os signos quanto ao seu modo de ação, ou seja, como cada um dos signos atua quando se manifesta nesse plano de existência. E esse modo de ação é decisivo para construir o nosso destino. A triplicidade dos 4 elementos nós já estudamos. Agora é importante observar um detalhe para que possamos compreender a ideia de aspecto, o aspecto trígono, que é uma angulação de 120 graus aproximadamente entre planetas. Quando eu penso nos elementos, existem 3 signos de cada elemento. 3 vezes 4, 12, que é o zodíaco completo. Esse 3 é a base da ideia de trígono. Ou seja, quando os planetas estão em signos do mesmo elemento, naturalmente eles tendem a fazer trígonos. Então, quando eu penso em elemento, eu penso em triangulação, eu penso em trígono. Então, planetas em signos de fogo, Áries, Leão, Sagitário, naturalmente eles triangulam, que é um excelente aspecto, o trígono. Terra, a mesma coisa, Touro, Virgem, Capricórnio. Ar, Gêmeos, Libra, Aquário. Água, Câncer, Escorpião, Peixes. Então, no mesmo elemento há uma harmonia, há um ambiente comum. Então, as energias fluem com facilidade. Então, o trígono representa isso, um aspecto harmonizante, onde há uma colaboração entre os planetas envolvidos nesse aspecto. Quando eu penso em modo de ação, eu vou pensar na quadratura. Os modos de ação estão naturalmente em quadratura. Então, eu tenho uma inversão de fatores. Agora é 4 vezes 3. Esse 4 é a base da ideia de quadratura. Eu tenho uma quadruplicidade de modos. Eu tenho 4 signos cardeais, 4 signos fixos e 4 signos mutáveis. Quando os planetas estão em modos idênticos, a tendência é formar quadratura. Então, planetas em signos cardeais, planetas em signos fixos ou mutáveis, naturalmente fazem aspecto de 90 graus, que é um aspecto tensional, é um aspecto indigesto, é um aspecto desarmonizante. Isso não significa que seja ruim, significa apenas que envolve mais trabalho, um trabalho consciente. As coisas não vêm tão de graça como num trígono. A ideia de um signo cardial é iniciar um movimento, inaugurar um estado de coisas, principiar. Um signo fixo, ele quer manter as coisas como estão. Ele deseja que elas durem, que elas perdurem. E os signos mutáveis, eles fazem uma transição. Então, eles decompõem aquilo que existe para possibilitar algo novo. Então, eles dissolvem as situações, são signos solventes. Olhando no mandala, nós temos a série dos elementos, fogo, terra, ar, água, que se repete, fogo, terra, ar, água e assim por diante. 3 vezes 4, os trígonos. 3, triplicidade, triângulo, trígono. Quando eu penso nos modos de ação, a sequência é sempre constante. Cardinal, fixo, mutável, cardinal, fixo, mutável. E
elas se repetem 4 vezes. 4, quadratura, 90 graus, aspecto tenso. Nosso lar é o universo e nele temos muitas moradas, como disse o Cristo, na casa de meu Pai há muitas moradas. E na medida que eu utilizo essas formas de agir no mundo, eu estou dando um contorno, uma forma para as minhas futuras moradas. Portanto, o meu modo de ação, seja ele cardinal, fixo ou mutável ou uma combinação deles, vai definindo neste momento como será meu futuro. Então, o futuro, eu construo ele exatamente nesse momento, conforme as minhas escolhas, a minha forma de agir. Quem somos? Do ponto de vista da escola Rosa Cruz, essa pergunta é fundamental. Qual é a nossa história? Qual é a nossa origem, a nossa ontologia? Nós somos criaturas em evolução, capazes de cocriar a própria criação. Então vejam que justo que é isso do ponto de vista cósmico. Nós fomos criados, estamos sendo criados, auxiliados pelas hierarquias zodiacais e, enquanto isso, conforme a nossa forma de agir, também estamos cocriando a própria criação, estamos colaborando com a criação. Vamos chamar aqui o anjo, que ele trabalha em vários níveis de consciência. Anjo bom, como é que é isso de cocriar a criação? Isso é um dos mistérios mais belos, né? Porque quando uma humanidade se estabelece, ou seja, quando a individualidade recebe a possibilidade de operar conscientemente, consciência, consciência, ter ciência junto com, quando o mundo espiritual se oportuniza ao humano para que eles trabalhem em colaboração, se inicia a possibilidade de participarmos do processo criativo. E do ponto de vista astrológico, isso se torna ainda mais interessante e maravilhoso, porque no tema natal, no mapa astral, no horóscopo de cada pessoa, é possível ver como está o desenvolvimento dessa consciência criativa de cada um de nós. Porque o mapa ele não tem nada a ver com predição de futuro, uma questão oracular, senão com a percepção e a contemplação do estado em que nós nos encontramos do ponto de vista de consciência e, portanto, potencial criador, como nós temos criado. Então, essa questão da cocriação, da epigênese, ela é fundamental não no sentido de utilizar o mapa como um espelho. Puxa, que beleza, eu tenho o Sol aqui, eu tenho a Lua aqui, mas senão como perceber qual que é a relação entre aqueles planetas, quais são esses aspectos que você iniciou nos propondo aqui, como que eles se configuram, e perceber que a nossa consciência criadora tem uma relação íntima com a relação entre esses planetas em termos de bons aspectos ou maus aspectos, nos orientando no sentido de os bons aspectos criados já indicam um potencial bem estabelecido de uma coparticipação na criação saudável, e os maus aspectos solicitando alguma adaptação na participação desse processo de criação. Então os maus aspectos indicam uma certa inabilidade ainda para colaborar com o universo. Isso. Uma incapacidade, uma inconformidade, uma reatividade a quando as coisas não sejam exatamente como gostaríamos que fossem e que pede uma adaptação. Maravilha. Tarefa de cada um. Evoluir é uma tarefa individual. Ninguém nos obriga a evoluir, também ninguém nos obriga a se atrasar, a parar, a estacionar. Sempre é o modo de ação que escolhemos que vai determinar se continuamos, se paramos ou se andamos para trás. Essa tarefa é fundamental. Nós saímos de um todo homogêneo. Nós somos filhos da nuvem, nibelungos. Nuvem. Uma nuvem homogênea. E a partir desse estado homogêneo indiferenciado, nós partimos por uma caminhada onde cada um de nós
tem que ser algo especial, singular, separado e ao mesmo tempo conectado com o todo. Essa é outra coisa difícil, né, Jubon? Você tem que se separar, Isso. criar sua individualidade e se manter unido. Como é que você faz isso, Jubon? Esse é a grande missão, né? Esse diferenciar-se, ser único e conseguir depois, no encontro com o outro, compor de modo a não perturbar o outro, de modo a não ser perturbado por outro, de modo a servir de forma silenciosa, é o grande mistério. Essa é a afinação zodiacal mais interessante do ponto de vista astrológico. E que na perspectiva astrodinâmica, ou seja, no encontro com as pessoas, é que nós poderemos ver o estado de afinação que nós já alcançamos. Porque as pessoas, de algum modo, elas são planetas. Então, quando você interage com uma pessoa, mais do que aquela conversa, aquela troca, sem que saibamos, estamos também interagindo tema natal com tema natal. Então, é nesse momento em que a gente vê quanto da obra conseguimos realizar. Porque, geralmente, quando a pessoa se diferencia muito, quando ela tem uma noção muito clara daquilo que precisa ser feito quanto a si própria, ela gera, às vezes, um desconforto à sua volta. Às vezes, para essa pessoa, é difícil aceitar que o outro faça diferente. Então, veja que movimento delicado de criar essa sinfonia, né? De afinar as relações. Esse eu acho que é o grande trabalho da astrologia. Essa diferenciação para depois que aconteça um reencontro. Mas você entende que dá para ser solista e tocar junto com a orquestra ao mesmo tempo? Quando fazemos o que precisa ser feito, independente da dissonância que se cause no ambiente, essa dissonância é o princípio da semeadura, da transformação do ambiente. Não porque nós queiramos transformá-lo, mas porque aquilo precisa ser feito. Se aquilo que nós fazemos tem o intuito de transformar ao nosso modo, a gente contamina a obra. Mas se a gente gerar dissonância porque ela precisa acontecer, então a obra continua em movimento. E aquilo que no primeiro momento é dissonância, no momento futuro vai ser consonância. Veja, quando Beethoven compunha, e as pessoas assistiam no passado, pessoas que estavam acostumadas com Handel, com Bach, com Mozart, sentiam-se extremamente desconfortáveis na escuta, ao ponto de terem mal-estar gástrico. Com o tempo, o que acontece com Beethoven? Nós reencontramos a sinfonia e a harmonia que nos eleva a um estado superior. Da mesma forma, tem seres que estão à frente do seu tempo, então eles geram uma dissonância momentânea, mas que num tempo futuro gerará uma outra qualidade de existência. E a astrologia trata disso, basicamente. Cada encontro são sinfonias, né, buscando uma consonância. Lindo. O cosmos, estrelas e planetas flutuam no espírito universal. O espírito universal contém, é um grande útero, um útero infinito que contém toda a vida, em todas as mais variadas formas. Esse espírito universal é o criador da mônada, que é o que somos, uma centelha divina, essencialmente. Essa mônada, essa centelha, é o ponto de partida do caminho, da jornada espiritual. E é a partir dessa mônada que nós vamos construindo nossa individualidade conforme nossas escolhas e os nossos modos de ação. As hierarquias divinas patrocinam a evolução de todas as criaturas, mas nós temos que fazer a nossa parte. Há uma tutela dessas hierarquias, mas gradualmente elas vão retirando esse apoio, não é eliminando, mas Deus nos criou até um ponto. A partir daquele ponto nós temos que continuar nos criando. Essa é a ideia. Mas a coparticipação é eterna. Evoluir exige ritmo, disciplina, harmonia, relação, ação, coparticipação, modos de ação. O melhor modo de ação que existe é aprender, como disse o Anjo Bom, a
compor sinfonicamente ou coparticipar. Então nós temos o zodíaco para nos auxiliar, é a nossa baliza como referência de movimento e de evolução. Dentro do universo é o que nos cabe agora. Certamente daqui futuros eons nós seremos governados não por planetas e signos, mas por galáxias, por universos. A evolução não termina nunca. Outras dimensões, nós estamos pensando aqui na terceira, que é mínimo, migraremos para a quarta, para a quinta. Essa evolução não termina nunca. Isso é maravilhoso. São territórios a serem conquistados e experimentados. E nesse movimento perpétuo, eu estou circulando em eterno dever. Sempre estou num caminho de vir a ser. E é esse movimento, é esse modo de ação que vai nos tornando diferenciados. A escolha do tipo de movimento. Então, gradualmente, todo o zodíaco vai sendo incorporado na nossa consciência. Então, a zodiacalização da consciência é a incorporação de todo o conhecimento, todas as informações, tudo o que essas hierarquias têm a nos oferecer. Nós temos que transformar tudo isso na nossa própria individualidade. Meu ser interage com essa totalidade fabulosa que são essas hierarquias. É isso, Anjo Bom? É isso. E você trouxe esse olhar de hierarquias que eu acho que é algo muito principal para uma astrologia consistente, para a gente escapar à astrologia de manual, que é muito interessante enquanto um esqueleto do mundo físico. Mas, quando a gente percebe que um signo é a síntese de um composto de seres espirituais que irradiam de si para que uma determinada qualidade de conhecimento chegue à Terra, a gente passa a deixar de se divertir com os signos e passa a ver que existe algo mais maravilhoso. E a gente se interessa em saber qual é a relação, qual é o compromisso que nós assumimos com cada um desses signos que emprestaram de si para que a gente se manifestasse. Porque, como você bem disse, nós não somos ainda criadores. Nós somos criaturas convidados ao processo de cocriação, de criar juntos. Então, na medida em que houve um empréstimo de um saber espiritual para que a gente se manifeste e passe a participar da criação, é importante que nesse questionamento de quem somos, também incluamos aquilo, puxa, pelo que viemos então, se houve um empréstimo? Puxa, quando a pessoa pede um empréstimo no banco, você sabe que ela tem que pagar. Então, qual é a contraparte do meu ser em relação a essa obra daquilo que me foi emprestado? Cada uma das hierarquias, cada um dos signos, é um reino, é um plano de consciência que não conhece a materialidade como a nossa consciência conhece. Então, na medida em que nós nos esmeramos para ser o melhor, esses seres também vivenciam esse plano onde a gente se encontra como se estivessem presentes. Então, o espiritual se manifesta e se interessa pela matéria. Na medida em que a gente se isola disso e que a astrologia se torna mais uma coisa, como uma pedra é uma coisa, a gente mineraliza o estado humano e impossibilita que o espiritual permeie o material. Então, nós poderíamos dizer que as criaturas manifestam o próprio Criador e as próprias criaturas criadas pelo Criador transformam esse Criador. Exatamente. O Criador evolui através das suas criaturas e adquire algo dessas criaturas, que só elas podem fazer. Isso. O que pode ser assustador para alguém que foi criado dentro de um convencionalismo de um Deus estático, mas que se torna maravilhoso quando você percebe um Deus dinâmico, do qual você participa. Então entendemos o Cristo quando ele fala: vocês farão o que eu fiz e coisas ainda maiores, e que a gente olha para Cristo como algo inalcançável. O ser inalcançável fala: vocês farão coisas maiores. E é desse Deus que se fala quando a gente pensa astrologicamente. Um Deus que evolui conosco. Lindo.
Muito obrigado pela presença, participação. Valeu, Anjo. Maravilha. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.